Oi pessoal, bem-vindos de volta ao Fran Sem Filtro. E hoje eu vou falar para vocês de um negocinho que incomoda, hein, amores? Oh, se incomoda, é calamitante o negócio, é o envelhecimento. E como a gente começa a identificar algumas coisas já no nosso rosto, principalmente, que é o que mais incomoda, que vão levando a esse envelhecimento. Já ouviram falar das 7 quedas? Pois é. O nosso rosto também tem 7 quedas do envelhecimento. Fica aqui comigo, curte, compartilha, assine, faça os seus comentários e eu vou puxar a vinheta e eu volto para falar desse assunto polêmico. Então vamos lá, por muito tempo a gente achou que o envelhecimento era só o aparecimento das rugas, né? Então a gente se achava velho quando as rugas começavam a aparecer, quando a pele começava a ficar mais molinha, quando os braços, quando a gente ia dar aquele tchauzinho, a gente já tinha que dar aquele tchauzinho mais assim, né? Enfim. Só que a gente bem sabe hoje, a ciência ela tá aí e ela é o que rege a nossa vida, né? Pelo menos na estética. A ciência nos diz o seguinte, que o envelhecimento não é só quando aparece ruguinha. O envelhecimento começa, muito antes, meus amores, muito antes. Ela começa quando a gente começa a perder osso, quando começa a perder músculo, quando começa a perder gordura, quando começa a perder o que sustenta, que são os ligamentos. Então o buraco aqui desse problema, ele é muito mais embaixo, tá? Então é só ruguinha, é só pontinha do iceberg. O resto que tem ali por baixo é que realmente define o quanto de envelhecimento nós vamos ter. E por isso, nós vamos falar um pouquinho agora, um pouquinho não, bastantinho, sobre as 7 identificações relacionadas ao envelhecimento facial. Corporal a gente embola num outro assunto, porque daí vem homem, mulher, distinção aí de gênero e aquela coisarada toda, porque os homens têm uma coisinha que mulher não tem, mulher tem coisinha que homem não tem, e assim vai. Mas nós vamos falar de face, porque esse envelhecimento ele acontece igual para todos nós. E aí, Fran, quais são essas 7 quedas do envelhecimento? Bora lá! Cantinho da sobrancelha, pálpebra superiora e pálpebra inferiora formando aquelas bolsas. Malar, que é essa região aqui do centro do teu rosto. Cantinho da boca, o bulldogzinho e a marcação da mandíbula. Essas são realmente as regiões que a maioria dos pacientes reclamam e por isso eles falam assim, poxa, a minha cara tá derretendo. Doutora, a minha cara tá derretendo. Por conta dessas 7 situações que eu comentei com vocês. Mas para cada uma delas existem tratamentos que podem e devem ser combinados. Fran, tem um tratamento salva-pátria, aquele assim que é o super plus personalité dos tratamentos? Não, gente, é uma combinação e nós vamos começar a trabalhar com cada um deles agora de uma forma bem rápida, direta e dinâmica. Claro, gente, existem várias outras situações e de repente o que eu estou falando aqui pode não estar te incomodando. Às vezes o teu incômodo com o envelhecimento são os códigos de barra. Às vezes o teu envelhecimento é aquele excesso de gordura na papada, aquele excesso de flacidez. Mas a flacidez, ela vem por perda de volume, por perda de colágeno, que a gente comentou no início. Então existem, além dessas 7 situações, muitas outras. E cada um vai ter uma reclamação específica que vai se identificar mais ou menos quando se olha no espelho, tá? É sempre assim. Mas de uma forma geral, vamos lá. Se o envelhecimento se dá porque a gente perde osso, porque a gente perde músculo, porque a gente está perdendo gordura e porque a gente está perdendo ligamento, então se o envelhecimento acontece por esses 4 fatores,
por essas 4 perdas, nós precisamos reorganizar, seja estimulando o aparecimento de colágeno, seja reposicionando aquele tecido que foi para fora daquele lugar. Por exemplo, se eu tiver uma queda da face, o que eu preciso fazer? Reposicionar, colocar o tecido aonde ele deve colocar. Eu sempre brinco com os meus pacientes. Uma casa, quando vai envelhecendo, ela vai perdendo sustentação, não vai? É assim com o nosso rosto. Numa casa que a gente vai reformar, a gente não faz arrimos? Pois é. Os tratamentos nada mais são do que mediadores, do que arrimos, para que a sua casa continue de pé. Quais são esses tratamentos? Primeiro, bioestimuladores de colágeno. Existem inúmeros bioestimuladores de colágeno. Os líquidos, os sólidos. Vai depender do quê? Do seu rosto. Por exemplo, um bioestimulador líquido, como por exemplo, o ácido polilático, eu não vou falar marca aqui, tá? Mas o ácido polilático, ele aumenta, além de estimular colágeno, ele aumenta volume. Então eu não posso usar ele num rosto muito arredondado. Por quê? Porque eu vou estar favorecendo o aparecimento desse arredondamento da face. Eu tenho que usar bioestimuladores líquidos com base em hidroxapatita de cálcio. Então vocês estão vendo que para cada situação tem várias alternativas. Então um bioestimulador de colágeno, ele vai fazer uma estimulação de colágeno pontual, injetável e que precisa de vários outros nutrientes ali, né? Então eu preciso preparar esse terreno para a produção de colágeno. Então uma das coisas é essa. Outra coisa, reposicionar tecido. Como é que a gente consegue? Sustentando. E como é que a gente sustenta? Com ácido hialurônico. Um ácido hialurônico de reposicionamento. Pensem no ácido hialurônico como uma massinha de modelar, tá? A massinha de modelar, ela pode ser mais flexível ou ela pode ser mais dura. Quanto mais dura, maior o reposicionamento. Quanto mais flexível, a gente usa ela onde? Nos lugares de volume mais moles. Olheira, lábio, né? Que são essas regiões que vão ficar com a mobilidade, a gente usa mais. Eu não posso colocar um ácido hialurônico duro na boca. Por quê? Porque a minha ficou com a boca dura. Não dá, né? Então eu também tenho que escolher um bom produto. Então veja, se eu perco osso, eu preciso cuidar para que esse indivíduo tenha minimizado essa perda óssea. Então, a gente precisa ter aí uma estrutura integrativa, precisa saber como é que está cálcio, como é que está a alimentação. Se eu perco volume, eu tenho que repor volume. Se eu perco posicionamento e colágeno, eu tenho que repor colágeno. Ou seja, eu tenho que trabalhar ali com produtos que intercalem e que se sobreponham. Existem também os bioestimuladores sólidos, como os fios. Vem cá que eu vou mostrar uma coisinha para vocês, mais de pertinho. Vocês estão vendo esses roxinhos aqui, que eu tentei disfarçar com a maquiagem, mas se você olhar, ela tá aí, tá? Eu coloquei fiozinhos lisos para produção de colágeno dessa região que estava me incomodando muito, porque a maquiagem estava craquelando. Não contente, se vocês olharem aqui, ó, dá para vocês verem os pontinhos aqui. Pontinhos que eu digo aberturas, tá? Não é ponto de ponto, não. De abertura. O que eu coloquei ali? Fios de sustentação. Fiozinhos que têm garrinhas que vão fazer essa queda subir. Então eu estou fazendo aqui uma manutenção da minha face. Afinal, gente, 4.8 não é para qualquer um, né? Então, também, aquilo que eu falo para vocês é aquilo que eu uso em mim, tá? É melhor você perguntar o que eu não fiz nessa cara ainda, tá? Mas isso já é uma outra história. O fato é o seguinte, envelhecimento vai chegar para todo mundo, mais cedo ou mais tarde, com histórico genético, ou influência mais cedo, ou o estilo de vida, enfim, isso tudo influencia. O fato é saber como tratar. Você já tem na sua mão a ferramenta de que não existe um único procedimento milagroso. Existe sim uma complementação de
estimulação de colágeno, reposicionamento de tecido, e aí vem estilo de vida, alimentação e tudo o que você faz para minimizar esse problema. Se você tem alguma dúvida relacionada a isso, mande seu comentário, mande a sua pergunta. Nós temos um e-mail específico para você, tá? Mande lá a sua pergunta, a sua dúvida, a sua experiência para compartilhar conosco. Você será muito bem-vindo e nós adoramos compartilhar isso com você. Eu amo, tá? Então nos vemos no nosso próximo episódio e que eu vou mostrar para vocês um procedimento com um bioestimulador, viu?